Meus amigos, gostaria de parabenizá-los e me parabenizar também. A Rússia atingiu 1 milhão de vítimas. Agora, isso é motivo de comemoração e eu já sei que tipo de comentários vou receber. Arthur Hey, você é psicopata, como pode ficar tão feliz com a morte e o sofrimento? Como Donald Trump está dizendo, jovens estão sendo mortos, coisas assim. Ele não está nem aí para jovens sendo mortos, assim como ninguém está. Esses jovens sendo mortos são os jovens que desejam fazer genocídio em meu país. Então, sim, eu sou um psicopata e estou te parabenizando por essa conquista. 1 milhão de ocupantes como vítimas. Agora, é claro, na verdade, mortes quias sobre. Esses são um terço, cerca de 330 mil. O outro terço deles pode estar gravemente ferido, aqueles que definitivamente não retornarão ao esforço de guerra, e então outro terço provavelmente está ferido. Então sim, o importante a se tirar disso é que um terço disso é da Kia. Mas parabéns, meus amigos, isso é muito bom. Já passou algum tempo desde a Operação Teia de Aranha, você sabe, quando os drones ucranianos eliminaram um terço da frota de bombardeiros nucleares russos. Agora conhecemos o resultado disso. E é lindo, né? Tá até visualizado para você bem aqui antes daquela Operação Teia de Aranha. Aviões russos Tu-95 e Tu-22. Quando eles queriam bombardear a Ucrânia, eles tinham que voar algumas horas antes de lançar seus mísseis e depois voltar voando. Bem, agora, meus amigos, eles têm que voar muito mais. Inimigos Tu-95. Aviões MS voam cerca de 12.400 quilômetros ou 23 horas no ar para bombardear cidades ucranianas. É assim que difíceis os ataques de veículo aéreo não tripulado em Olênia e bases aéreas de Bela tornaram a vida para os bombardeiros russos. Rastrear esses bombardeiros nos diz que os russos estão escondendo 70 aviões Tu-160 no leste da Federação Russa, em 2 aeródromos. A uma distância de 6.770 a 7.250 km da Ucrânia, Tu-22S de Molenia. Agora, alguns às vezes voam para o aeródromo soviético que está localizado na República Comunista, 2.400 km da Ucrânia. E agora os Tu-95S voam entre 3 bases aéreas, e vocês podem ver tudo isso aqui. Eles estão se aglomerando na fronteira dos Estados Unidos, no Alasca. É mais seguro para esses bombardeiros lá porque eles têm a proteção do Trump, claro. Então, perto da Ucrânia, veja, a Rússia é tão grande, mas ainda assim eles têm que enviar seus bombardeiros o mais longe possível da Ucrânia, porque eles serão destruídos caso contrário. E agora eles terão que voar mais de 10.000 quilômetros para cada missão. Após a Operação Spiderweb, os russos realocaram seus bombardeiros estratégicos para o extremo leste em Kamchatka. Uau, nós éramos amigos. Nós vamos para a linha de frente, mas desta vez são as bombas guiadas russas na linha de frente. E olhando para a superfície da Lua, né, ou como quer que você a chame, quando os campos têm essa paisagem pontilhada, superfície da Lua, Lua, eu não sei. As imagens de satélite podem indicar as áreas mais bombardeadas pelos russos e sugerir seus possíveis planos de ataque. Visto do espaço, o exército russo realiza um ataque aéreo massivo, preparando-se contra a segunda linha defensiva ucraniana. Localizei quase 1.000 ataques aéreos em uma pequena área da linha de frente entre Bakrovsk e Konstantinivka. E você pode ver esses pequenos buracos bem ali. Esses são FAB-250 e FAB-500. Os russos usam e produzem uma quantidade massiva desses equipamentos. Eles são baratos, são estúpidos e burros, mas atingem uma área de mais ou menos 100 metros. Se você usar muitos deles, eles farão o trabalho. Eles são muito perigosos e infelizmente resultam em muitas perdas na linha de frente ucraniana. Isso é simplesmente massivo em uma pequena área da frente. Mapeei cerca de 950 ataques aéreos recentes espalhados por campos e faixas de floresta perto das posições ucranianas. Podemos ver o antes e depois com a linha de trincheira ucraniana e as posições defensivas visíveis. Buracos de raposa gigantescos como se estivessem sob efeito de esteroides. E agora temos os russos bombardeando e bombardeando e bombardeando. Em algumas semanas, 1.000 bombas aéreas caíram aqui, a maioria delas bombas guiadas. Esses ataques aéreos são muito recentes. Eles começaram por volta de 25 de maio, a menos de 20 dias após as tropas russas avançarem no Bakrovsk.
Linha defensiva de Konstantinivka. As posições ucranianas desaparecem após repetidos ataques aéreos. Por que isso é importante? Porque este é o estilo de guerra russo do século XXI. É assim que eles fazem. Uso massivo de explosivos. Eu uso a palavra explosivos, porque às vezes são bombas, às vezes são drones, às vezes é algo mais. Uso massivo de você. Você satura uma área com explosivos e em seguida envia seus pequenos grupos de equipes sem qualquer armadura. Você os envia, se forem destruídos, você bombardeia mais, você os envia novamente. Se forem destruídos, você repete. É lavar e repetir, lavar e repetir. Causa muitas baixas do lado russo, mas essa é a estratégia deles no momento. Esta área é a que eu mapeei como a próxima área de ofensiva russa que tentará alcançar Drogivka. Maldita seja o nome e evite o combate direto. Dentro de Bakrovsk, é a frente de Bakrovsk, e você pode ver as linhas defensivas ucranianas. Essas linhas amarelas neste mapa são professores antitanque ucranianos e posições defensivas para a infantaria. Nas imagens do Sentinel-2, você pode ver o quão massivos são esses ataques aéreos, muitas vezes precisos e principalmente em 3 linhas. É uma resposta direta à nova estratégia ucraniana de posições menores e escondidas nas linhas de árvores. Sim, o que os ucranianos estão fazendo, também se adaptando a este estilo de guerra, não é como se estivessem cavando essas grandes linhas defensivas como a linha Imaginary, apenas menores. Mas agora, a adaptação recente é colocar pequeno. Se os russos atacam com pequenas unidades, os ucranianos as enfrentam com unidades de igual tamanho. Não para manter uma linha defensiva massiva, mas espalhada por diferentes linhas de árvores, posições defensivas menores. E então, vemos como os russos reagem. Eles bombardeiam essas posições com os FABs, milhares deles, como podemos ver. Esses pontos vermelhos aqui são crateras de FAB 250, FAB 500, FAB 1000. Se usar o suficiente, eles funcionam. Então, o que você tem que fazer? Você tem que derrubar o avião, você tem que derrubar o arqueiro, não a bomba. Seria incrivelmente estúpido começar a lutar contra essas bombas no ar. Você tem que derrubar o avião e destruir os aeródromos. Os ucranianos estão tendo problemas para derrubar esses aviões. Eles conseguem de vez em quando, mas estão mirando, estrategicamente mirando nos aeródromos onde esses caças, bombardeiros de caça decolam para derrubar esses FABs. Agora, meus amigos, parabéns número 2 para vocês. Hoje deve ser um bom dia para vocês porque terminam a semana com 2 parabéns diferentes. Este tenente-coronel se chama Dmitry Kashaev. Ele foi eliminado, desnazificado, desmilitarizado. O cara está dormindo com os peixes, o cara está empurrando girassóis, como você quiser dizer sobre isso, mas ele se foi. Um oficial de alta patente é o comandante do 1295 russo. A base logística onde os tanques foram armazenados, alguns outros tanques, e um vice do arsene da cidade. Duma se foi. Não tenho certeza se ele está no céu, talvez esteja no inferno. Bem, parabéns, meus amigos. Novamente, alguns dos espectadores deste canal podem me ver muito feliz com as perdas russas, especificamente se um oficial de alta patente for eliminado. Sim, meus amigos, eu sou estoniano. Meu avô foi deportado para a Sibéria quando era um menino de 4 anos. Em 1949, passamos pelo que os russos fazem, vemos que eles ainda fazem isso na Ucrânia. Então eu estou muito feliz. Se houver menos russos para cometer genocídio em meu país no futuro, cada russo eliminado é um presente para o povo estoniano. Você pode chamar isso de... Como um psicopata, chamo isso de sobrevivência. Permita-me apresentar uma das pequenas unidades que mencionei. Estamos discutindo as posições defensivas menores e dispersas da Ucrânia, onde os russos também se adaptaram, usando unidades menores. 2 esquadrões de 10 a 20 homens cada estão sondando as defesas ucranianas após os bombardeios. Bem, é isso. Eles estão enviando feridos de volta para lutar. Essas tropas não são destinadas a romper, mas sim a absorver a munição ucraniana e desgastar as posições defensivas da Ucrânia. Então eles bombardeiam novamente e enviam mais tropas. Sim, esse cara está em uma ofensiva agora. Isso é uma ofensiva.
Você consegue imaginar quando as pessoas dizem ofensiva russa? 2025 é assim que parece. Eles estão fazendo isso diariamente. Enxague e repita, e esses caras se foram, todos eles estão dormindo com os peixes. É tudo muito bom para mim. Agora, meus amigos, vou apresentar a vocês uma senhora russa, uma simpática senhora russa que muito lentamente está começando a ver a luz, porque era o dia da Rússia, o dia nacional russo de Rússia. Trago a vocês esta senhora que agora faz perguntas importantes. Tenho muitos planos hoje, mas aqui, a cada 2 dias, parece que é feriado e os escritórios do governo não funcionam. E que tipo de feriado é esse? É tão importante quanto o Dia da Rússia? De que exatamente você está tão orgulhoso? O que há para se orgulhar? Isso, você vive tão mal que mal está sobrevivendo comendo o último. Sem nem mesmo sal. Meu Deus, o idioma russo quando estão bravos é tão suculento. Cara, é tão ruim. Ou que você tem que matar pessoas para comprar carros, apartamentos e beber como se fosse a última vez. Ela descreveu a Rússia de forma muito verdadeira, o que me surpreendeu. Mas a propósito, você pode ir para a prisão por isso na Rússia agora. Então, uma mulher corajosa. E use essas malditas medalhas. Essas suas medalhas são uma marca para toda a vida que te identifica como assassinos. Caramba, essa mulher sabe do que está falando. Uau, uau, nós éramos amigos. E seus filhos vão sofrer por causa disso. Eu prometo a você, caramba, eu tenho que dar crédito onde o crédito é devido. Esta mulher russa começa a entender. Mostrem a ela a luz, meus amigos, mostrem a ela a luz. Agora eu trago a vocês outra pessoa. Desta vez eu trago a vocês Sasha. Este é Sasha, e Sasha estava em território ucraniano ocupado pelos russos, e ele estava farto disso. Então ele decidiu caminhar pelos territórios ocupados pelos russos através de campos minados e fugiu de drones para voltar ao controle ucraniano. Durante suas viagens ele só comeu pão e bebeu água. Então, Sasha, muito bem, parabéns. Eu poderia, mas não sei dizer em ucraniano, apenas em russo, desculpe. Muito bem, Sasha. Muitas pessoas atravessam campos minados para voltar à sua terra natal. Amigos, vamos agora para Novosibirsk, no extremo oriente russo, o que é bem divertido. Mas eu quero dizer, eles postam essas fotos, não sou eu, é o próprio Ivan que escreve as piadas para mim. 3.000 quilômetros da Ucrânia, em Novosibirsk, os seguranças da empresa local de transporte receberam armas para combater drones. Veja só, eles fizeram uma sessão de fotos. Estão prontos para os drones ucranianos espalhando liberdade e democracia. Eles têm armas. O que é isso? Um pequeno Makarov? O que é isso? Uma mira em uma carabina de ar? Sim, meus amigos, essas são carabinas de ar, não armas de verdade. Esses caras estão olhando para elas. Não se meta com eles. Estão prontos. Agora, meus amigos, gostaria de apresentar a vocês uma mina no estilo Claymore ucraniana, que é a produção deles, então não é terceirizada. Os ucranianos possuem minas Claymore e diversos tipos de minas ocidentais. Isso é algo que eles produziram e estão testando. Trata-se de uma mina direcional, como é possível perceber. E ele está atirando nela, também observando como isso afetará os alvos, e é bastante bonito. Olhe para isso, muitos buracos naquele alvo. Isso aqui deve ser um ocupante e eu ficarei muito feliz. A Estônia precisa de minas do tipo Claymore, sejam ocidentais, orientais ou turcas, não importa a origem. Precisamos de milhões dessas para serem colocadas em nossa fronteira oriental com a Rússia, para que nada, nenhuma armadura, nenhuma carne de ocupante possa cruzar nossa fronteira. Sou completamente a favor de reforçar a fronteira oriental ao máximo. Apoio integralmente o fechamento da fronteira e a construção de uma nova cortina de ferro. Mas agora para mantê-los longe. Agora, meus amigos vão analisar a estratégia perfeita de guerra psicológica do SBU. Eles têm divulgado novas imagens sobre a Operação Teia de Aranha dia após dia para manter o efeito o mais duradouro possível. E isso é genial, quero dizer, é realmente a operação. Mas ainda assim quase 2 semanas depois.
Russos verificam cada caminhão encontrado na Ucrânia, enquanto ucranianos divulgam novos vídeos inéditos. Então a mídia ocidental fala sobre isso, incluindo eu. Eu quero mostrar a vocês estes novos. Isso foi a mini casa que o caminhão estava carregando. Olha, é como uma mini casa, mas olha isso, drones saem de cima dela. Uau, uau, meus amigos. E olha, este é o caminhão transportando aquela mini casa. Este é o meu visual. Olhando as belas fotos de aeródromos russos, maravilhoso. E agora temos mais fotos sobre os drones. E vamos para Chelyabinsk, Rússia, onde, a partir da sede do Serviço Federal de Segurança, cerca de 10 cliques de distância, havia um armazém onde 5 desses caminhões estavam se preparando, 10 cliques de um armazém do Serviço Federal de Segurança, e isso é um dedo do meio para o Serviço Federal de Segurança na cidade russa de Chelyabinsk. Olha, 5 caminhões, eles estão saindo, 1, 2, 3, 4, 5, viajando por toda a Rússia. Bada bim, bada bum. Sabemos o que aconteceu depois. É lindo e genial. E o efeito disso é prolongado pelo fato de que eles lançaram novas imagens ainda sobre isso. Quando os propagandistas russos dizem que os aviões não foram destruídos e não fizeram nada com eles. A Ucrânia lançou novas imagens, mostrando simplesmente em branco. Olhe para isso, você não finge isso. Estou aproveitando minha sexta-feira, amigos. Como podem ver, estou curtindo o dia. Meus amigos vão viajar para Kiev, onde começaram a fazer algo impressionante que o Ocidente deveria adaptar. Janelas resistentes a explosões permanecem intactas, exceto no epicentro, onde são estouradas. O fato é que, geralmente, quando essa explosão acontece, todas essas janelas de tudo, até mesmo desses outros prédios, serão estouradas. Se for um vidro de cristal ao estilo soviético antigo, mas não, tudo isso intacto, bem feito, é uma coisa pequena, mas todas essas pessoas, se for um prédio de escritórios, é claro, mas se essas pessoas moram aqui, elas têm janelas agora, elas não precisam consertá-las. Então isso é uma coisa muito importante durante a guerra, que suas janelas sejam feitas de materiais adequados e que não estourem através de muitas ruas. Se um drone acertar, parabéns para as empresas de construção ucranianas por fazerem isso. Agora, meus amigos, quero mostrar algo da Estônia, meu país do qual tenho muito orgulho, um cidadão estoniano orgulhoso. Um momento de orgulho para mim. A propaganda RT é condenada a 6 anos de prisão na Estônia. Svetlana Purtseva foi condenada a 6 anos de prisão por traição e violação das sanções da União Europeia, de acordo com os investigadores. Ela vinha colaborando por anos com o grupo de mídia do Kremlin. Godnia Purtseva da Rússia contribuiu para os veículos de propaganda Bald News e Sputnik Estônia. Ela também trabalhou com o oficial da Serviço Federal de Segurança e chefe da AirTechno, Roman Romashov. O livro conjunto deles, Guerra Híbrida pela Paz. Quer dizer, meu Deus, o título é tão russo, foi considerado por autoridades historiadoras como uma ferramenta de propaganda russa. E sabe o que os estonianos estão fazendo? A polícia defensiva Capo na Estônia, como a SPO na Ucrânia, eles estão expulsando russos que provocam um pouco ou são perigosos para a nossa soberania. E estou tão feliz em ver isso. Eles simplesmente os levam até a fronteira, os jogam para o lado russo da travessia do rio Narva, e é isso. Bum, você não pode mais entrar. É lindo, eu amo isso e sou um cidadão orgulhoso do meu país, pela reação adequada aos ocupantes. Agora, meus amigos, quero apresentar a vocês um dos prisioneiros de guerra russos que foi trocado da Ucrânia de volta para a Rússia na recente troca de prisioneiros de guerra. Ele ligou para sua mãe imediatamente na câmera. Isso realmente dá uma ideia, e a mãe não mente aqui. Isso dá uma ideia. O que realmente acontece com esses prisioneiros de guerra russos que são devolvidos? Por quê? Confie em mim, confie na palavra da mãe. Para ser sincero, eu não queria que você fosse substituído. Ouça sua mãe, por que você está rindo? Você não vai para casa agora. Eles vão te enviar para algum lugar perto da fronteira com a Bielorrússia. Eles vão dizer que te deram ajuda psicológica e te mandaram de volta para a frente. Eu entendo isso. O que você entende? Você poderia ter apenas ficado no cativeiro ucraniano.
Então a mãe do soldado ocupante russo está dizendo a ele que eu gostaria que você pudesse ter ficado na prisão ucraniana porque isso é mais seguro para você. Essa é a situação na Rússia. Que pode não ter nada a ver com isso. Ok, chega disso, mas você entendeu o ponto. Ligando para a mãe, ela diz: claro, por que fez isso? Não volte para a Rússia, é ruim para você. É isso aí, meus amigos. Um russo e um ucraniano. Agora vou para... E é a sua oportunidade de clicar para sair porque eu vou... Irã, Israel, uma guerra em grande escala acabou de estourar entre esses dois países. E sabe de uma coisa, sabe? Eu vou te dar minha opinião antes de começar. Não tenho empatia por Gaza, não tenho empatia pelo Irã. Desculpe, Irã. A Rússia pode travar esta guerra na Ucrânia e quer fazer genocídio nos estados bálticos. Eles podem fazer isso graças ao Irã e aliados, como a China. O Irã está fornecendo à Rússia muitos drones para bombardear Kiev. Eu estive em Kiev quando esses mesmos drones estão ao meu lado explodindo. É muito assustador. Eu senti o medo da morte lá, então não tenho empatia pelo Irã. Portanto, Israel está bombardeando intensamente o Irã, afastando a Rússia, um dos principais aliados da Rússia. Então você sabe onde eu me posiciono como cidadão estoniano. Bombardei o Irã de volta à Idade da Pedra. É isso que eu digo. Então, em as primeiras horas de noite após a quinta-feira e antes da sexta-feira, como 1 a 2 da manhã da noite, Israel iniciou o bombardeio surpresa, não uma incursão. 200 jatos de combate estavam bombardeando o Irã de volta à Idade da Pedra. Confira, é massivo. Acabou de começar, está muito recente agora. E é o maior ataque ao Irã que Israel já fez. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que as Forças de Defesa de Israel eliminaram os 3 comandantes militares mais seniores de um regime iraniano. Durante a noite, mais de 200 caças da Força Aérea Israelense, guiados por inteligência precisa, atingiram mais de 100 alvos em todo o Irã, incluindo locais onde os principais comandantes iranianos estavam escondidos. Os seguintes líderes seniores foram mortos nos ataques: Mohammad Hossein Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Quer dizer, isso é grande, isso é o topo do topo. Hossein Salami, Senhor Salami, comandante da IRGC, Gholam Ali Rashid, comandante do Comando de Emergência Qatem Al-Anbiya. Como eu disse, pode me chamar de psicopata. Não tenho empatia pelo regime iraniano e acho que quanto mais países os bombardearem, melhor. Porque eles estão permitindo que a Rússia ataque Kiev e permitindo que a Rússia no futuro ataque meu país e cometa genocídio. Aqui, para que veja meu posicionamento. Estou feliz que isso aconteceu e espero que esses ataques de Israel continuem. Na noite passada, Israel lançou um grande ataque contra o Irã. Relatos indicam a destruição de 2 reatores, um complexo subterrâneo de mísseis nucleares e um centro de tecnologia nuclear. O objetivo do ataque foi bombardear as capacidades nucleares do Irã, pois eles estão tentando fabricar uma bomba nuclear no momento. Israel afirma que estão há dias de criar isso e então eles fazem esse ataque bombardeando instalações nucleares. 5 formas de ataque destruíram quartéis generais militares, postos de comando, depósitos de munições e mísseis. Altos oficiais militares e mais de 10 importantes cientistas nucleares foram eliminados. Em resposta, o Irã lançou 100 drones em Israel. Os relatórios recentes estão dizendo que são cerca de 800 drones e mísseis em direção a Israel, que as forças aéreas israelenses, saudita e jordaniana já estão abatendo. No momento da criação deste vídeo, eles estão abatendo esses mísseis e drones, mas uma guerra em grande escala começou. E como eu disse antes, se você não sabe onde eu me posiciono com Israel, Hamas e Irã, então eu me posiciono com Israel. Sabendo disso, decida, cancele a inscrição, clique em outro lugar ou faça o que quiser. Mas a Rússia quer transformar o genocídio em uma história, como declarado por Putin. O Irã está ajudando-os, Israel está tirando esse aliado da Rússia. Vou dizer isso novamente, eu estou com Israel e sou totalmente a favor de bombardear tudo que é iraniano que ajuda a Rússia.
Vamos ver um vídeo interessante sobre a liberação do tráfego aéreo, porque esse ataque foi uma total surpresa para todos, exceto para os Estados Unidos e para os Estados Unidos. Isso é o Irã, com todos os aviões civis voando. Então o ataque aconteceu. E eles estão saindo um por um, todo o país está sendo esvaziado e agora o espaço aéreo está fechado sobre o Irã e também a Jordânia fechou o espaço aéreo. É apenas um vídeo interessante para você ver. Vou mostrar apenas os feitos mais importantes que foram atingidos. Esta é uma instalação nuclear em Tabriz, uma das principais instalações nucleares onde o Irã está enriquecendo urânio para fazer uma bomba nuclear. Na verdade, eles não fazem uma, mas sim 15 de uma vez. Esse é o objetivo, fazer várias simultaneamente. Então, sabe, Israel bombardeou, transformou em um enorme estacionamento. Fico feliz por não termos uma usina nuclear, com certeza. Desculpe se estou dizendo esses nomes errado. Mas duas principais instalações nucleares no Irã foram transformadas em estacionamentos destruídas, totalmente destruídas. Israel é excelente em ataques de precisão, as instalações são visíveis nos vídeos. Bom, e só para te dar uma ideia de quão precisas são as armas israelenses e americanas, a maioria delas são americanas. É assim que Israel funciona. Um míssil atingiu diretamente um prédio residencial, mas até as janelas ficaram intactas. O ataque foi direcionado diretamente ao quarto do membro do Estado-Maior iraniano. Ou seja, eles literalmente acertaram o homem na testa com um míssil. O restante dos moradores do prédio saiu com um leve susto. 0 baixas civis. Olhe para isso, isso dá uma ideia do que eles querem fazer em Gaza. Israel está cometendo genocídio em Gaza agora mesmo, e eles estão fazendo isso de propósito. Neste caso, eles não queriam fazer isso, então têm a capacidade de não o fazer. Enquanto isso, esta é a situação em Kermanshah, uma cidade que abriga algumas das bases de mísseis mais significativas e bem protegidas do Irã, como Panjsheli, um dos centros de mísseis mais antigos e importantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e está tudo em chamas ardendo, quer dizer, agentes do Mossad. Alega-se agora que não foi apenas a Força Aérea Israelense. Foi uma quantidade massiva de agentes do Mossad que bombardearam explosivos nessas instalações e também usaram drones bem fora dessas instalações para bombardeá-las com drones. Foi um ataque combinado massivo do Mossad, Força Aérea e Exército. Isso não é apenas um ataque aéreo, é uma guerra em grande escala. Todos os tipos de capacidades usadas aqui. Agora, novamente, isso é alegado, pode não ser verdade, você pode. Quando você ver este vídeo, terá muito mais informações. Afirma-se que jatos de combate da França, Estados Unidos da América e Reino Unido estão interceptando drones iranianos sobre a Jordânia. Jordânia e Irã estão enviando drones Shah com mísseis para Israel. Cerca de 800 alvos aéreos no total e já estiveram nos ataques anteriores. Também a Arábia Saudita, Jordânia, Reino Unido, França, todos com suas forças aéreas ativamente abatendo esses alvos no espaço aéreo jordaniano. Outros alvos foram as bases militares do Irã ao longo da fronteira iraquiana. Eles foram duramente atingidos por ataques aéreos de Israel. Vídeo divulgado por mídia iraniana mostra ataque aéreo na fronteira de Jazabeh, no Irã. E você pode ver isso bem aqui. Então, sim, eles atingiram muitos alvos diferentes, alvos nucleares, silos de mísseis e bunkers de mísseis, eliminaram cientistas nucleares e membros do alto comando e atingiram bases militares convencionais. Então, a defesa aérea iraniana é composta principalmente por sistemas de defesa aérea russos comprados da Rússia e vimos na Ucrânia como eles funcionam bem. Eles não funcionam. A única atividade de defesa aérea notada no Irã ocorreu em Sanandaj, centro da província do Kurdistão. Um sistema de defesa aérea TORM-1 lançou todos os seus mísseis, e tinham vários mísseis de cruzeiro israelenses. Agora este é um sistema de defesa aérea russo, e esta foi a única instância que vimos assim. A defesa aérea do Irã foi completamente destruída por Israel no ataque anterior, eliminando todas as capacidades de defesa aérea iranianas. O Irã efetivamente não tem defesa aérea neste momento, e este ataque mostra isso. Esses alvos que foram atingidos são os mais importantes de todo o Irã, e eles foram atingidos com impunidade. Sem resposta da defesa aérea,
Além disso, eles atacaram a defesa aérea iraniana, vou chamar isso como eles atacaram a defesa aérea russa. Fontes israelenses afirmam que as forças de defesa de Israel atacaram um local na província de Hamadan, no Irã, usado como centro de comando para todos os sistemas de defesa aérea do Irã. O que pode explicar a resposta mínima da defesa aérea iraniana? No grande ataque anterior, Israel destruiu S-300S e complexos S-400 com punição. Eles não conseguiram derrubar os mísseis e os jatos de combate sendo destruídos. Por fim, sobre este assunto, é sempre possível saber que os Estados Unidos da América estão profundamente envolvidos militarmente em algo. Quando na área do Pentágono os pedidos de pizza disparam, confira isso. Este é o índice de pizza na área do Pentágono. A demanda por pizza no Pentágono está disparando, uma atividade que já vimos antes. 1991, antes do início da operação no Iraque, 2001 após 11 de setembro, 2003 antes da invasão do Iraque. É aqui que o índice de pizza no Pentágono disparou, significa que eles estão pedindo muitas pizzas para o Pentágono. Sabe, algo está acontecendo, meus amigos. Como eu já disse, minha visão sobre Israel, Irã e Hamas. Você pode estar se perguntando minha posição sobre isso. Estou bem ciente do que está acontecendo em Gaza. Eu vi muitos dos vídeos e tudo mais, e eu estou com Israel. Eu disse isso muitas vezes desde então. Eles estão destruindo o principal aliado da Rússia, um dos principais aliados da Rússia, que permite que eles continuem essa invasão bárbara da Ucrânia. E então também o genocídio que eles querem fazer nos Bálticos, que eles têm falado, Alexander Dugin tem falado publicamente por quase uma década. Então você sabe onde estou e por que estou aqui. Bombardear o Irã até a Idade da Pedra, e eu seria totalmente a favor de Israel fornecer muitas armas para a Ucrânia.